Meus amigos, para este encontro de hoje, eu selecionei algumas frases, todas elas estão erradas, todas apresentam um único erro, que você deve observar e depois, com uma rápida explicação, você vai se situar no problema e depois virão as outras para que você possa observar. A primeira frase para que você veja hoje é: fazem 10 dias que ela chegou. Esse é um erro muito comum, utilizar o verbo fazer, e é quando ele se refere a tempo, de forma conjugada, de forma pessoal. Ele não se conjuga nas pessoas verbais, ele fica sempre numa única pessoa. Então não é fazem 10 dias que ela chegou, o correto é faz 10 dias que ela chegou. Não importa a quantidade de dias, a quantidade que venha depois, o verbo fazer, quando se refere a tempo, é sempre utilizado no singular, nunca no plural. Veja outros exemplos para que você reforce isso. Fez 10 dias que ela chegou, e não fizeram 10 dias. Vai fazer 10 dias que ela chegou, e não vão fazer 10 dias. Deve fazer 10 dias que ela chegou, e não devem fazer. Então o verbo fazer, em referência a tempo, sempre no singular. Um segundo exemplo para hoje: houveram muitos protestos. Esse também é um erro muito fácil de se ouvir por aí. Não é houveram muitos protestos. O verbo haver, com sentido de existir, também é chamado verbo impessoal, ele não tem sujeito, não tem com quem concordar, fica invariavelmente colocado no singular, sempre no singular. Então o certo é: houve muitos protestos. Então, novas frases para que você observe: há várias pessoas na sala. Você não diria hão várias pessoas na sala. O verbo haver significa existir, sempre no singular. E assim como também deve haver várias pessoas e não devem haver várias pessoas. Tanto ele estando utilizado sozinho, quando acompanhado de um verbo auxiliar, formando uma locução verbal como deve fazer, o deve aí também tem que ficar no singular. Então, você já aprendeu hoje que o verbo fazer, em referência a tempo, sempre no singular, assim como também o verbo haver, quando significa existir, sempre no singular também. Terceira frase: existiu muitos protestos. Veja, é a mesma frase anterior, só troquei o verbo. O verbo haver, quando significa existir, sempre no singular, mas não confunda, o verbo existir não é impessoal, ele tem sujeito, concorda com ele normalmente, se conjuga normalmente. Então o verbo nessa frase, existiu muitos protestos, é errada, porque os muitos protestos é que é o sujeito. Sujeito plural, verbo no plural. O certo, então, existiram muitos protestos. Vamos voltar àquela anterior: houve muitos protestos, singular, mas existiram muitos protestos no plural. E as variações: existem várias pessoas na sala. Se fosse o verbo haver, seria há várias pessoas na sala, singular, mas o verbo existir é normal, existem várias pessoas na sala. Devem existir várias pessoas na sala. Se fosse o verbo haver, deve haver várias pessoas na sala. Não confunda, o verbo haver, quando significa existir, é usado no singular, mas o verbo existir não, o existir é normal. E a outra frase é uma pequena armadilha isso aqui, viu? Que a língua nos apresenta sempre. É o verbo acompanhado da partícula se. Como usar esse verbo aí, no singular ou no plural? Então, a primeira frase, para que você observe: precisam-se de empregados. Veja, eu estou colocando sempre uma frase errada. Você vê aí que o verbo precisar está acompanhado da partícula se, do pronome se, e depois disso aí vem uma preposição, a palavrinha de. Relembrando, preposição é o de, é o com, é o para, é o a, etc. Então, verbo mais se, mais preposição, nessa estrutura o verbo sempre fica no singular, sempre fica no singular. É o caso aí de um sujeito indeterminado.
Não se sabe quem é que precisa, não se diz quem é que precisa. Precisa-se de empregado, sempre no singular. As demais frases, trata-se de amigos leais. Repare, verbo mais se mais preposição, verbo no singular. Trata-se de. Na dificuldade, recorre-se a todos. Recorre é o verbo, se é o pronome e o a preposição, verbo no singular. Então, verbo mais se mais preposição, sempre verbo no singular. E para encerrar essa nossa observação de hoje, agora uma frase sem a preposição. Veja, vende-se terrenos. Está errado isso aí, porque não havendo a preposição, o verbo concorda com a palavra que vem à frente, que é o sujeito dele. Vendem-se terrenos, equivale a terrenos são vendidos. Sujeito plural, verbo no plural. Então, verbo, partícula se, tendo preposição, singular. Verbo, partícula se, não tendo preposição, concorda com a palavra da frente. A palavra da frente está no plural, verbo no plural. Os outros exemplos, na vida cometem-se erros. Erros, plural, cometem-se. Erros são cometidos. Fazem-se concertos, equivale a concertos, são feitos. Fazem-se concertos e não faz-se concertos. Bem, por hoje é só, pessoal. Um abraço a todos.